Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo para a gente falar do São Paulo. São Paulo que está embalado aí com o técnico Crespo. Está imparável, né? Ninguém para o tricolor. Venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbi. Gols do Pablo Maia e do Gonzalo Tapia. E com essa vitória, o São Paulo, nesse momento, na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. São 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Vamos trazer aí o Edu Afonso, trazendo as últimas notícias do Tricolor, mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do São Paulo. Afonso está conosco, mais uma vitória, essa invencibilidade que é impressionante do São Paulo, Edu. Mas eu queria que você também contasse sobre os contundidos, né? Então tem o Lucas, que ontem não atuou, André Silva e o próprio Marcos Antônio, já que existe a possibilidade dele ser convocado daqui a pouco, Edu. É isso, Bruno. Grande abraço a você. Boa tarde aos comentaristas. Eu até queria devolver para você com uma pergunta. É possível trazer más notícias de um time que não vence, que não perde a 8 partidas no Brasileirão, que está nas quartas de final da Libertadores, que nessas 8 partidas tem 6 vitórias, somou exatamente 22 dos últimos 27 pontos que disputou e que em 45 dias saiu da proximidade da zona de rebaixamento para ser o 7º colocado com a mesma pontuação do 6º e do 5º? Normalmente não é possível trazer más notícias, mas no caso do São Paulo, sempre há espaço para notícia ruim. Vem sendo assim ano a ano. Então vamos lá, vamos começar com o departamento médico. Lucas Moura está seguindo um cronograma. Na sexta-feira treinou normalmente, estava disputando posição com o Rodriguinho. Aí no sábado, numa conversa dele com a comissão técnica, com os médicos do clube, ficou definido que ele vai, para que esse cronograma seja seguido, ele fique 100%. Não só não jogou contra o Galo, como também não jogará contra o Cruzeiro na semana que vem. Terá a data FIFA e, se tudo correr bem, volta contra o Botafogo, um jogo antes da disputa da Copa Libertadores contra a LDU. Bem, Marcos Antônio se machucou no primeiro tempo, é uma lesão de posterior. Se tinha alguma chance de ser convocado, ficará fora, que é no mínimo 15 dias. É outro que só volta depois da data FIFA contra o Botafogo. Não terá condições de se recuperar contra o Cruzeiro. E aí vem a situação mais complicada. André Silva, no começo do segundo tempo, ali numa dividida bem à frente do banco do Atlético, ele sentiu dores no joelho direito. Jogou mais praticamente 20 minutos, saiu. Foi comunicado essa dor que ele faria um exame. O exame já foi realizado hoje cedo, o resultado sai agora no meio da tarde. Detalhe, que é um problema de joelho grave, não há dúvida nenhuma. Pode ser LCA? Pode. Se for, é aquela cirurgia, 8 meses, como já tiveram os 2 atacantes também, Caleri no início do ano e Rian Francisco mais recentemente. Se não for LCA, for um rompimento parcial, o jogador vai perder no mínimo 90 dias. É o artilheiro de São Paulo na temporada, não estará nas fases decisivas da Copa Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E ainda uma última notícia ruim, para complicar. O Mailton, que está contratado, não pode ser inscrito pelo São Paulo. Por quê? A rescisão da Chapecoense já saiu, mas bateu no Metalist. E o Metalist está com transfer ban da FIFA. Ele não pode ser registrado no Metalist para ser repassado ao São Paulo. Agora o São Paulo está aguardando o Metalist se acertar com a FIFA, conseguir uma autorização oficial para registrar o atleta, já que ele não vai ficar lá, e aí o atleta vir para o São Paulo. Está treinando, não pode ser anunciado e não pode jogar devido a este problema burocrático. Só no São Paulo, Bruno. Edu, ainda é. Oi, Mari. Prioridades, né, Abel? Tem um jogo dificílimo de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ainda mais, né, com a vitória do Cruzeiro diante do Internacional, um dia antes, para retomar uma certa confiança ali da equipe do Leonardo Jardim. Então, o Atlético vai enfrentar um Cruzeiro motivado e que tem só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Galo ainda dividindo atenções com o Sul-Americana. Mas acho que até tinha uma possibilidade maior de competir. Eu acho que foi um jogo ruim do Atlético e também muito por mérito do São Paulo, né? Assim, o fator Crespo é inevitável e é imediato, porque a gente está falando de um elenco correspondendo, né?
ele mexe, ele coloca outras peças, ele muda o sistema, ele mexe no meio de campo, ele sabe que não pode jogar todas as partidas com o Lucas, ele não tem o Oscar, e ainda assim ele consegue desempenhos muito legais desse São Paulo. Então, com novos protagonistas, com uma nova forma de atuar. Pablo Maia é muito importante, voltando a marcar, voltando a até se sentir, né, mais útil para a equipe, porque foi um jogador que passou por lesões em momentos importantes da carreira dele no São Paulo. Fica para a gente observar a situação do Marcos Antônio, que sai ainda no primeiro tempo machucado, mas não deve ser nada grave. Então, a notícia boa é para o São Paulo, que segue com o Crespo empilhando boas partidas. Se não tão boas nas Copas, consegue resultados importantes. E o Atlético que, mais uma vez, precisou botar ali o seu elenco para rodar e mostrou mais uma vez que, de fato, não tem essa força. Esse toque de calcanhar nojento no bom sentido, né? Nojento do Luciano, que, aliás, não é o primeiro, ele vem dando assistências de primeira, mostra a leveza com que o São Paulo vem jogando, né? O São Paulo ontem sobrou e o Galo faltou. Não só pelos seus desfalques, mas pela sua postura, nem é desfalque, as suas poupanças, né? Mas pela sua postura. Se o Galo tinha algum mérito no jogo de ontem, era o mérito defensivo até levar o gol. Estava se defendendo bem. Ali estava um pouquinho equilibrado, relativamente equilibrado. Mas porque se defendia, né, Dom? Que nada fez de produtivo. Perfeito. Do meio para frente até o fim do jogo, quando eu acho que o Scarpa chutou uma bola na travessão. Depois aquela que falta ele desviada, né? Que não entra nas estatísticas de chute no alvo, né? Então é muito... Fora isso, não teve chute no alvo do Muito Atlético. pouco, né? Isso eu concordo com a Mari. Tudo bem que não era o Galo, ou pelo menos não era o melhor Galo. Mas dá para ter feito uma apresentação melhor. O Galo foi muito passivo. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, continuou nessa sua boa toada. A toada com o Crespo vem sendo essa. O time vem jogando leve, vem jogando fácil, o jogo flui. Os setores muito conscientes, todos os setores do São Paulo, defesa defendendo bem, meio campo ontem modificado, mas continua alimentando bem um ataque de jogadores no Brasileirão, espertos. No As Brasileirão. Copas não está jogando tanto, né? Não, teve uma... Passou na Libertadores, mas não foi com essa bola mas toda. um adversário difícil. Poderia né? ter passado na Copa do Brasil, né? Eu acho que o grande pecado é a Copa do Brasil. Era um Ali adversário houve bem acessível uma também. turbulência e como é Copa do Brasil, você não tem direito a mais nada. Quando essa turbulência pega na Copa do Brasil, não tem volta. Mas é um momento, como falou o Crespo, muito bom e que precisa ser mantido. Precisa ser mantido porque daqui a pouco tem a Liberta de novo, adversário difícil. É uma boa perspectiva para o São Paulino, né? Acho que é o melhor momento do São Paulo no ano. Olha os números do São Paulo desde a chegada do Crespo. No Brasileirão, tá? 9 jogos com só uma derrota. 6 vitórias e 2 empates, aproveitamento muito bom de 74%. Em 9 jogos fez 16 gols e sofreu 8, André. E é curioso porque... De 14º para 6º ali embaixo. Essa derrota foi do Flamengo, logo que ele chega, é isso? Exatamente, né? aquele jogo que foi bem abaixo, foi um jogo bem ruim, que foi amassado pelo Flamengo, Que mas... Aí ele já dá sinais de testar a formação, mas não dá certo, Exato, e aí corrige e desde então consegue um grande trabalho. E assim, até me surpreende, não por dúvida da capacidade do Crespo, acho que ele já tinha feito um bom trabalho no São Paulo, foi bem lá no futebol árabe, mas pela condição do elenco do São Paulo, ainda com ausências importantes. Olha, eu entendo as críticas ao Zubeldia, mas via muita assim, limitação dentro do que o São Paulo poderia fazer. E o Crespo deu uma resposta completamente diferente, né? Mostrou como conseguiu encontrar alternativas, soluções desse elenco do São Paulo, sobretudo no meio de campo, né? Que a gente está falando de um Marcos Antônio com grande chance de seleção brasileira, o Pablo Maia que vira reserva e agora foi o melhor em campo ontem, Bobadilha se estabelecendo muito bem. Enfim, o São Paulo encontrou muitas soluções, ainda mais nos pontos corridos. Eu via muito mais o São Paulo com uma característica forte para o mata-mata, ok, tá vivo na Libertadores, tem boas chances ali dentro da competição, mas a grande versão, como você falou, Abel, e estou de acordo, as melhores atuações do São Paulo foram no Brasileiro, com o Crespo. Passa pelo Atlético Nacional, mas com toda dificuldade, o primeiro jogo não foi bom. O Atlético Paranaense tem a volta dentro de um contexto
que muda a história do jogo, que é o Rafael expulso logo cedo, mas na ida desperdiçou uma grande oportunidade, já ter encaminhado a classificação. Então, o São Paulo vem apresentando grandes alternativas dentro do Campeonato Brasileiro e tem feito um excelente trabalho sob o comando do Crespo. E em relação ao Atlético Mineiro, eu estou muito de acordo com a Mari e com o professor. Lógico que a prioridade são as Copas. Para mim, o Atlético está na prateleira de favoritos da Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil ainda mais com peso do clássico com o Cruzeiro. Mas dentro do que eles estavam falando, você tem números que corroboram. Você está falando de um Atlético que finalizou apenas 4 vezes e naquela métrica de gols esperados foi 0,1. Nossa Foi Senhora. a pior perspectiva de gol, pior expectativa de gol de qualquer equipe em um jogo desse Campeonato Brasileiro. Tem os desfalques, o elenco é um curto, sobretudo em algumas posições. É verdade, mas não para um cenário como esse. Acho que produziu muito pouco. É isso. E, assim, a gente está falando desse jogo especificamente e, claro, que mais importante do que desempenho é você garantir vaga, né, no mata-mata. Não foi um primeiro tempo, principalmente legal, contra o Godoy Cruz na volta. Sim. O Atlético, ele vem acumulando partidas em que ele não convence, pode até conseguir resultados, mas, assim, tem partidas que ele, de fato, deixa a desejar. Bolívar não é um adversário fácil. Além da altitude, é um time, a gente tem falado isso, né? Que a cada temporada tem melhorado e tem se tornado ainda mais competitivo para além da altitude. Então, o Atlético, ele pode mais uma vez cometer esse erro de focar 100% nas Copas e esquecer o Campeonato Brasileiro. Falávamos isso nessa semana, né, Abel? Sim. Como passou um perrengue na temporada passada, na última rodada ali de Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um ponto de atenção, porque... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do São Paulo, 2-0 sobre o Atlético Mineiro. São Paulo subindo na tabela, 7ª colocação com 32 pontos. E tem a semana livre agora. São Paulo tá fora da Copa do Brasil, né? Foi eliminado para o Atlético Paranaense. E aí joga, próximo confronto será no sábado contra o Cruzeiro. Trazer algumas notícias do São Paulo. O André Silva, pessoal, atacante, teve uma lesão confirmada. Então, a gente fica aí de olho em quando ele pode voltar. Tem até alguns sites aí falando que pode ser que ele nem volte aí esse ano. E aí faria uma falta tremenda. Marcos Antônio se machucou também, mas ele volta ainda nessa temporada. Já tem até um plano aí para ver se ele volta contra o Botafogo. Mais cedo o São Paulo foi punido aí pela FIFA, recebeu um transfer ban, mas já teve a reviravolta no caso aí, o São Paulo já acertou aí as pendências. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.